Jéssica, estou aqui para responder uma questão de magnetismo do Enem 2020. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através do vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtido nos terminais das bobinas resulta no aumento do ou da. Antes de ler os itens, vamos entender o enunciado. No enunciado, ele fala que o movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobina produz um fluxo magnético variável. Esse fluxo ele gera uma diferença de potencial induzido, uma DDP induzida. Bom, para entender como é que funciona o aumento dessa DDP ou a diminuição dessa DDP, a gente tem que entender como é que funciona um gerador. Então, aqui a gente tem um exemplo bem simplificado do que seria. A gente tem um eixo de rotação, um ímã e uma bobina, onde esse eixo de rotação ele vai girar por conta das pás, que ele já havia mencionado, ou sob pressão ou a queda de uma água, fazendo com que esse ímã gire. Quando esse ímã ele gira, ele causa uma variação no campo magnético, que são essas linhas que saem do campo. Isso aí faz com que induza uma corrente na bobina, convertendo uma energia mecânica em uma energia elétrica por meio da indução eletromagnética. Se observarmos, como eu havia dito, essas linhas de campo que atravessa a bobina, é o que corresponde ao fluxo magnético. Então, à medida que esse ímã ele se move, esse fluxo ele vai variar. Consequentemente, isso vai induzir uma corrente elétrica na bobina, e isso se dá pelo princípio da indução eletromagnética. Então, o princípio físico ele envolve o fluxo magnético e a lei de Faraday, que é a lei de indução eletromagnética. O fluxo ele é representado pela letra φ, que ele vai ser igual ao meu campo magnético, a área da bobina e o ângulo entre o campo e a superfície da bobina. Então, a variação do ângulo ele vai provocar uma diferença de potencial, onde em determinada situação o fluxo magnético, uma hora ele vai ser positivo e outra hora ele vai ser negativo. Bom, e a relação da lei de Faraday com o fluxo magnético é que uma diferença de potencial ela é gerada na bobina quando há uma variação de fluxo magnético através dela. Então, essa equação ela representa isso. Então, a minha DDP ela vai ser igual a menos o número das espiras vezes a variação do fluxo magnético sobre a variação do tempo. Então, quanto mais números de espiras e maior a variação do meu fluxo, maior será a minha diferença de potencial induzido. E quanto maior a variação do tempo, menor será essa minha diferença de potencial induzida, a minha DDP. Já entendido isso, vamos partir para os itens. Eu vou reler só uma parte do enunciado para relembrar. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtido nos terminais da bobina resultado do aumento do... Bom, item A. Intervalo de tempo em que a bobina fica imersa no campo magnético externo por meio de uma diminuição de velocidade do eixo de rotação do gerador. Bom, como eu acabei de mencionar, quanto maior a variação do meu tempo, menor será a minha DDP. Então, esse item ele fala que aumentar o tempo. Se eu aumentar a variação desse tempo, se eu aumentar esse tempo, a minha DDP ela vai diminuir. Então,
esse item é incorreto. B. O fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento em uma área interna exposta ao campo magnético aplicado. O item ele menciona um aumento da área das bobinas. De fato, se a gente aumentar a área da bobina, conseguimos aumentar o fluxo. Mas o enunciado em nenhum momento ele fala sobre isso. Logo, esse item está incorreto. C. A intensidade do campo magnético na qual a bobina está imersa por meio de aplicação do campo magnético mais intenso. Bom, o C ele menciona um campo magnético mais intenso. De fato, se eu tiver a intensidade do campo magnético maior, eu vou ter um fluxo maior. Porém, o mesmo jeito que na B ele não menciona no enunciado, na C também não menciona que houve um aumento na intensidade do campo magnético. Então, esse item está incorreto. D. A rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. O item D ele fala sobre o aumento da velocidade de variação, o que o fluxo magnético vai variar. Quando essa velocidade angular do gerador aumenta, o fluxo aumenta, mudando mais rapidamente. Então, com a velocidade, esse fluxo ele vai variar de forma mais rápida, fazendo com que a minha DDP ela ela aumente conforme a lei de Faraday. Quanto maior a variação do meu fluxo, maior será a minha DDP. Portanto, esta é a resposta correta. E o item é a resistência interna do condutor, que constitui a bobina, por meio do aumento na espessura dos terminais. Bom, esse item relaciona o aumento da DP com a resistência interna da bobina. Só que a resistência afeta a corrente, não afeta diretamente a DDT. Portanto, essa alternativa está incorreta. Sendo assim, o que a gente conclui? Que a D é a correta. Olá, eu me chamo Jéssica e estou aqui para responder uma